Existe uma frase muito conhecida no futebol que é a seguinte: o problema de você ter jogador ruim no elenco é que um dia você vai precisar dele. Isso foi dito por Evaristo de Macedo. E essa frase motivou o vídeo de agora, onde eu quero falar sobre a responsabilidade da diretoria do Santos e também da comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda. Primeiro, a diretoria pela contratação de jogadores assim, seja por empréstimo, contrato em definitivo com um vínculo longo, salário alto, jogadores que não rendem o esperado e você não consegue agregar isso no seu plantel em termos de qualidade, você tem uma certa dificuldade para você se livrar desse jogador, porque primeiro que ele tem salário alto, segundo, porque tecnicamente ele não é bom. Então dificulta a busca de algum interessado. E também a questão da comissão técnica, porque em alguns casos é falta de opção no elenco, não tem muito o que fazer, não tem muito por onde correr. Só que tem casos de uma insistência do treinador que parece que está lutando contra o campo, está lutando contra o que está sendo apresentado. De alguns jogadores que estão pedindo passagem, mas tem a insistência de manter o que não está dando certo. E para falar nesse vídeo, eu quero citar 3 nomes: Lautaro Dias, Escobar e também Mike. Existem outros nomes do elenco do Santos que também entram nesse contexto, mas como está fresco na nossa cabeça por conta do jogo contra o Guarani, quero falar especificamente sobre esses jogadores. E claro, quero a opinião de vocês aqui nos comentários, não só sobre esses 3, mas também sobre outros jogadores, porque eu acho que o contexto desse vídeo de falar sobre a responsabilidade da diretoria e também da comissão técnica, eu acho que é importante. Não vejo responsabilidade 100% ou da diretoria ou só da comissão técnica. É uma responsabilidade que precisa ser dividida. Lógico, uma divisão maior para a diretoria, que é quem contrata, com certeza. Mas vamos falar sobre isso. Começando aqui, dividindo jogador por jogador, falando sobre Escobar. O Escobar, ele criou um carinho em alguns torcedores do Santos em um determinado momento, onde de fato ele estava fazendo bons jogos, era um jogador que, quando fazia os seus carrinhos, conseguia algum desarme, sempre vibrava bastante com a torcida, e isso gerou um certo carinho de parte da torcida do Santos com ele. Onde muitos torcedores do Santos sempre defenderam a titularidade do Escobar e até pediam para que o Souza não fosse titular ou que o Santos contratasse outro lateral esquerdo. Só que, no final do ano passado, ele, que era muito conhecido pela questão defensiva, contribuiu para que o Santos tomasse gols. Gols que contribuíram na luta do Santos contra o rebaixamento. O Souza, ele entra na reta final do Campeonato Brasileiro e ele dá um upgrade na posição da lateral esquerda. Entrou para ser titular e não sair, até ser vendido agora no começo desse ano para o Tottenham. E o Escobar novamente, contra o Palmeiras, volta a falhar, uma falha grotesca no meio-campo, que origina o gol da equipe palmeirense. No jogo contra o Guarani, não marca absolutamente ninguém, fica de costas para o jogador do Guarani que fez o gol. O Escobar, que entrou e jogou por uns 20 minutos, porque o Lira sentiu cãibra, sofreu para marcar o Dentinho, reserva do Guarani, que joga a Série C do Campeonato Brasileiro. Esse é o Escobar. Será que esse Escobar vai ter a opção de ser o titular na partida contra o Corinthians? Ou será que o Vojvoda finalmente vai olhar para o campo que está gritando e entender que é momento de dar sequência para o Lira, que deu uma assistência para o gol do Barreal, que foi equilibrado ofensivamente e defensivamente no jogo contra o Guarani? O Santos não sofreu ali pelo lado do Lira enquanto ele esteve em campo. Ele sai e o Escobar encontra muita dificuldade para conseguir marcar o Dentinho. Não consegue marcar no último lance e sai gol da equipe adversária. Será que vamos ter essa insistência com o Escobar? Escobar que, inclusive, não era titular absoluto com o Vojvoda. Inclusive, o Vojvoda o libera para vir para o Santos. Será que é o momento de insistir com o Escobar? Na minha opinião, não. E volto a dizer, o Lira tem que ser titular, o Escobar, no máximo, o reserva,
Mas se a diretoria do Santos entender que precisa ir no mercado e contratar um outro lateral esquerdo, eu que não vou me opor. Então, sobre o Escobar, essa é a minha opinião. Agora, sobre outro jogador, né? Sai da lateral esquerda, vamos para a lateral direita. O Mike. O Mike, ele veio com um salário alto no Santos, tem um dos principais salários do elenco santista, era um jogador que no esquema do Abel Ferreira chegou até a atuar como meia pela direita, como um ala, como um ponta. E quando ele chega no Santos, e eu lembro isso muito bem, no jogo contra o Juventude, lá no Morumbi, ele fez uma boa partida. E confesso que eu me empolguei com essa partida do Mike. Torcedores que estavam à minha volta também se empolgaram. Só que foi só uma ilusão, porque depois, nos outros jogos, o Mike mostrou que a gente continuaria tendo problemas na lateral direita se ele fosse o titular. A surpresa foi boas atuações do Igor Vinícius. O Igor Vinícius termina a temporada como titular. E aí, por conta de desgaste, o Mike novamente volta a ser titular do Santos contra o Guarani. Só que a pergunta que eu faço é a seguinte: beleza, o titular do Santos hoje é o Igor Vinícius? Bacana. Mas não é o momento do Santos inserir o JP Sherman, que fez uma boa Copa São Paulo, que fez um bom Paulista Sub-20, no elenco principal? Já que você não tem o Igor Vinícius por conta de desgaste, não dava para você pelo menos relacionar o Sherman? Por que o Mike? Qual que é a justificativa? E jogou por 90 minutos, e foi uma verdadeira avenida. Cedeu um escanteio no último lance, que sai o gol da equipe do Guarani. Então não dá para entender essa insistência no Mike. Por que um jogador como o Mike ganha a sequência de 90 minutos como titular, estando mal na partida, e outros jogadores que estão pedindo passagem ficam longe de ter essa minutagem? Essa é uma questão. Falando agora sobre Lautaro Dias. Lautaro Dias, ele chega ao Cruzeiro, uma indicação do Matos. O Matos vem para o Santos e também traz o Lautaro, empréstimo que o Santos tem até o meio do ano. E aí eu te pergunto, qual que é a posição do Lautaro? Ele é centroavante? Ele é ponta? No Santos ele vem atuando como ponta, principalmente após a saída do Guilherme. E pela ausência de opções desse lado esquerdo do ataque. E é um jogador que a gente brinca que o problema do Lautaro é a bola. Ele jogando sem a bola, fechando espaço, marcando pressão, legal. Mas ele é atacante. Ele precisa saber fazer gol. Ele precisa ter intimidade com a bola. E ele não apresenta isso. E aí na primeira ação do Lautaro, na partida contra o Guarani, ele atrapalha uma jogada bem trabalhada do Santos. Boa jogada do Santos. Se você não percebeu nessa jogada do gol anulado do Tassiano, reveja, uma bonita jogada. Porque ele estava desatento. E o Brazão fala sobre desatenção nesse jogo. E desatenção não é apenas você tomar um gol ou você cometer um pênalti. Não. Desatenção também, você como atacante não estar bem posicionado. E aí acaba anulando um gol que poderia ser importante, poderia dar a vitória para o Santos. Aí na segunda ação do Lautaro, ele tem a oportunidade de fazer o gol, bem perto do gol, e ele chuta para cima. Era um gol muito fácil de fazer. O Lautaro, ele tem sérias dificuldades com a bola. E foi um jogador que, no ano passado, o Santos precisando contratar, porque não tinha um camisa 9 goleador, tinha perdido o Luca Meireles, tinha perdido o David Washington, porque o Chelsea pediu o jogador e também não estava numa boa fase. O Tiquinho não fazia absolutamente nada. O Tassiano, a gente ainda não sabia direito que posição que o Tassiano jogava. E aí o Alexandre Matos, ciente desse problema do Santos, vamos trazer o Lautaro Dias. Não resolveu no Brasileiro e também não vai resolver agora. Então, cadê o senso de urgência do Santos de identificar os problemas de forma imediata e de resolver esses problemas? O Santos trouxe agora o Gabigol, ok. Mas aí o Santos demora na definição de um ponta direita, um ponta esquerda, e aí você tapa o buraco com o Lautaro. Há quanto tempo o Santos sabe que venderia o Guilherme? Porque havia essa promessa de que se ele recebesse uma proposta, o Santos venderia. E o Santos não conseguiu começar o ano com um substituto do Guilherme.
ficou preso na negociação do Rony. O Santos ficou preso na negociação do Loyola. E não tem alternativa. E aí começa agora a um zum de que se vier o Michael, vai ser só o Michael, que o Vojvoda vai ter que se virar com a base. Só que daí eu te pergunto, tem a responsabilidade da diretoria e também tem a responsabilidade do Vojvoda. O Vojvoda, ele está olhando para o campo e vendo que tem jogadores que estão pedindo passagem? Ele tem isso em mente em relação ao Lira? Que o Lira tem que ser titular nesse momento? O Miguelito, na minha opinião, não sei a opinião de vocês, entrou bem contra o Palmeiras e contra o Guarani. Não fez nenhum jogo extraordinário, mas teve uma movimentação interessante. Gostei do Miguelito. Gostaria de ver mais do Miguelito, como, por exemplo, o Mike teve essa sequência. Porque sequência pra mim, oportunidade pra mim é isso. É o que o Mike teve. 90 minutos. 10 minutos aqui, 5 minutos ali. É muito pouco. É muito pouco. Matheus Xavier, destaque do Santos na Copa São Paulo. Ele está atrás do Lautaro Dias? Ele está atrás do Cabadeiro? Por que o Matheus Xavier não é testado? Não é inserido no time principal do Santos? Aí eu te pergunto, Robinho também está atrás do Lautaro? E aí você até pode falar, Nájila, mas o Robinho entrou no jogo contra o Guarani e não fez nada. Tudo bem, concordo com você. Mas também não tem sequência. Entende o que eu quero dizer aqui? A questão de critério. Porque jogadores que a torcida do Santos está careca de saber que não rendem absolutamente nada, ganham muitos minutos em campo. E jogadores que talvez possam ganhar mais confiança, possam render um pouco mais, ganha 10, ganha 5 minutos, às vezes nem é relacionado. Por que isso acontece? E aí, eu volto a dizer aqui, se a diretoria do Santos não vai contratar porque não tem dinheiro, porque o mercado está difícil ou algo do tipo, e a comunicação é vamos ter que utilizar a base, essa comunicação parece que está com ruído. Porque não é isso que a gente está vendo. E quando entra em campo, quem está entregando resultado, quem está tendo más atuações, estão implicando em pontos perdidos, são os veteranos, são os medalhões. Então eu espero que para o jogo contra o Corinthians, o Vojvoda ele repense em algumas escolhas e principalmente a diretoria do Santos, principal responsável, corra atrás de contratações, de reforços. Porque se tinha dinheiro para investir mais de 30 milhões de reais no Loyola, eu parto do princípio que tem esse orçamento para outras posições. Não sei quanto o Santos vai investir pelo Michael, se o Michael de fato vem para o Santos, mas precisa de ponta, precisa de volante, precisa repensar na questão da lateral esquerda. Zagueiro, o Santos rasgou o dinheiro? O Alexis Duarte não vai ser utilizado? Ah, mas o limite de estrangeiro. O limite de estrangeiro são 7 no Campeonato Paulista e 9 no Campeonato Brasileiro. O Rincon foi relacionado no jogo contra o Guarani. Se o Alexis Duarte fosse o queridinho do Vojvoda, ou estivesse bem avaliado pelo Vojvoda, ele não seria relacionado? Ó, Rincon, eu vou tirar você porque o meu zagueiro de confiança é o Alexis Duarte. A gente não vê o Alexis Duarte jogando. O que acontece? O Santos então jogou no lixo 4 milhões de dólares? O Santos está confiante no Zé Ivaldo, que é um zagueiro montanha-russa? Ora joga bem, ora joga mal. Ora joga uma partidaça e no outro jogo faz um pênalti besta. A gente confia no Zé Ivaldo? Eu não sei. Então, assim, a gente começa essa temporada com muitas dúvidas, a responsabilidade da diretoria de ter que se reforçar e jogadores que estão no elenco e que não estão rendendo é responsabilidade da diretoria. Porque fizeram contratações equivocadas. É lógico que futebol não é uma ciência exata. Você não vai contratar 100 jogadores e vai acertar nos 100. Mas a gente espera que de uma gestão profissional, ou que se diz ser profissional, que o número de acertos sejam bem maiores do que os erros. Contratação de Bilal Brahimi, ninguém explica, ninguém entende. Entre outros. Quero saber a opinião de vocês nos comentários sobre isso, o que você espera também para o clássico contra o Corinthians e também a opinião de vocês
sobre o que aconteceu, né, em Campinas, a atuação do Santos, as escolhas do Vojvoda, a falta de senso de urgência da diretoria do Santos, porque, como eu disse, eu vejo uma situação onde todo mundo tem responsabilidade. Os jogadores têm responsabilidade, o Vojvoda tem as suas responsabilidades e a diretoria, essa sim, a principal culpada pela questão envolvendo o Santos, porque é a diretoria quem contrata, é a diretoria quem negocia, tanto para chegar como também para sair. Quero a opinião de vocês nos comentários. Não esquece de deixar o like e também se inscrever no canal. Grande abraço e até a próxima.